legado de Neville Goddard. A série O Legado de Neville Goddard é uma produção da Universo Livros, que traz a você um acervo de obras e materiais extraídos de diversas palestras e apresentações de Neville em convenções, eventos, programas de rádio e TV nos Estados Unidos, que ocorreram principalmente em Los Angeles entre os anos de 1948 a 1972. Tenho certeza de que esta série será o ponto de partida para o despertar da consciência de milhares de pessoas, a fim de que elas sejam capazes de encontrar a Deus em si mesmas e as respostas aos seus questionamentos sobre a vida, tornando-se cada vez mais capazes de realizarem os seus sonhos e objetivos na vida. Eduardo Pereira. Como assumir um estado de espírito? Neville Goddard. Tradução: Eduardo Pereira. O meu objetivo com esta mensagem é que ela lhe seja muito prática. Eu creio que ela não afrontará ninguém, pois existem algumas considerações a serem feitas entre o que o homem acredita que seja Deus e aquilo que realmente Deus é. As Escrituras nos contam no nascimento dos gêmeos que este grande drama começa em teu ventre. E neste momento eu não estou me referindo a outro alguém, mas sim a você mesmo como indivíduo. Duas nações nascem em teu ventre, e dois povos se dividirão de tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis 25, versículos 22 e 23. Estas nações estão internamente em você. Nos foi dito que o mais jovem, que naturalmente é o segundo a nascer, o segundo homem, é o Senhor dos céus. Este segundo homem dorme em você. Você deve despertá-lo, e ele se tornará o mestre, e este irá reinar. Neste exato momento, a maioria das pessoas no mundo não sabe disso. Elas estão adormecidas, e por isso elas não reinam. Aquele que é conhecido nas Escrituras como Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Ela é Deus. Agora, toda a imensidão deste mundo e tudo dentro dele nada mais é do que o apaziguamento da fome. Isto é, toda a vida é o apaziguamento da fome de expansão e desenvolvimento. E há infinitos estados pelos quais o Senhor pode visualizar o mundo que o permitem apaziguar esta fome. O primeiro homem não consegue fazê-lo, pois ele só pode se alimentar daquilo que ditam os seus sentidos. Onde quer que ele esteja, ele se alimenta dos fatos da vida, da forma como ele os enxerga. Você precisa do segundo homem para se desvincular desta situação de restrição e entrar em um novo estado, qualquer outro estado, para que assim, então, você se alimente deste estado e, em seu tempo, trazer o primeiro homem para que este também se alimente da mesma forma. Somos ensinados no 14º capítulo de João. Não se confunda o vosso coração. Você acredita em Deus, crede também em mim. João 14, versículo 1. Isto não se refere a alguém se dirigindo a você, falando de fora. Crede também em mim. Você acredita em Deus, crede também em mim. Ainda neste mesmo capítulo, ele lhe revela que ele é Deus. Mas hoje, qual é o homem que realmente acreditaria que a presença dentro de si é Deus? Agora, ele nos revela: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Isto também não é um outro alguém falando a você, não outro que não seja você mesmo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou é Deus. Você é capaz de acreditar nisso? Se você acredita nisso, então todas as coisas são possíveis para você. Pois todas as coisas são possíveis para Deus. Mateus 19, versículo 26. Pode um homem realmente acreditar nisso? Bem, é exatamente isso que nos é instruído no Salmo 46. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus.
Agora também nos foi dito que ele dorme, e por isso foi feito o chamado. Desperta, porque dormes, ó Senhor. Acorde, não nos abandones para sempre. Salmos 44, versículo 23. Ele está adormecido no homem. O homem tem que despertá-lo, pois o homem não sabe que sua maravilhosa imaginação humana é Deus. Agora, na casa do meu pai existem muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito, e vou para preparar-vos um lugar. E quando eu for, eu voltarei e vos tomarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, versículos 2 e 3. Este diálogo está acontecendo agora, dentro de você, individualmente, entre o Senhor e você, o seu eu. Neste momento eu estou falando para o meu eu, na casa do meu Pai. O Pai está em você, o eu sou. Existem muitas mansões, estados de consciência. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou para preparar-vos um lugar. E quando eu for, eu voltarei e vos tomarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu estou preso aqui, meus sentidos me prendem a esta sala. Mas aqui não é onde eu quero estar. Quero estar em outro lugar. Eu sei do meu saldo bancário, eu sei das minhas obrigações com a vida. Estou atrelado ao que eu sei. O homem exterior se baseia nisso, mas ele quer mais do que isso. Existe algo dentro de mim, o segundo homem, que nasce do céu, que está me dizendo: existem muitas mansões às quais eu posso ir. Você não pode, mas eu posso ir e prepará-las para você. E quando eu for para prepará-las, depois eu voltarei e te levarei até elas, para que onde eu estiver, você possa estar também. Agora, como isso é feito na prática? Eu observo as condições em meu mundo e vejo que estou muito limitado a elas. Na verdade, eu gostaria de romper, transcender todas as minhas barreiras e limitações, me tornar uma pessoa melhor, mais segura, que realiza um trabalho maior, que contribua para o mundo. Eu realmente gostaria de realizar tais coisas, mas minha razão me diz que eu não sou capaz e meus sentidos confirmam minha razão. Mas agora, será que algo dentro de mim, será que o meu verdadeiro eu seria capaz de fazer isso? Sim, a minha imaginação pode fazê-lo. Em minha imaginação, eu vou e preparo o estado. Eu literalmente me projeto ao estado que eu quero e o preencho com a minha própria essência, e observo o mundo da forma que eu desejo através da perspectiva do estado, como se já estivesse alcançado. Eu não penso sobre ele, eu penso a partir dele. E a partir do momento em que eu penso através da perspectiva do estado que eu estou habitando, eu estou preparando o lugar. Então eu retorno ao meu estado normal do qual eu parti, o homem exterior, e mais uma vez eu me uno a ele. Novamente nos tornamos um. Agora eu o guio através de uma série de eventos que me levam ao estado que eu preparei. E levando-o comigo, eu entro neste estado do qual agora ele também se alimenta. Isto é o que eu chamo de oração. Eu não faço promessa, eu não faço súplica, eu não peço nada a nenhum ser ou entidade no mundo, nem mesmo aquele que o mundo clama como Deus. Pois a partir do momento que você se aquieta e encontra a Deus, e sabe que o Eu Sou é Deus, então a quem mais, ou ao que, você poderia recorrer neste mundo, se você realmente acredita nas Escrituras? Se você não está familiarizado com as Escrituras, leia no 46º Salmo de Davi, o versículo 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sendo assim, a quem mais você poderia recorrer? Tudo se trata de uma comunhão interna com o seu ser, mas o homem roga a um Deus externo a ele, implora e suplica a este Deus. Isso me lembra um jantar que William Lyons Phelps concedeu. Se você não sabe quem ele é, na verdade quem ele era, ele foi de verdade um dos grandes educadores do nosso país neste século XX.
Ele e a Sra. Phelps receberam Edna Ferber, uma escritora. Enquanto se sentavam para jantar, a Sra. Phelps disse a ele: William, por favor, faça uma oração para agradecer pela comida. Ele fechou os olhos, inclinou a cabeça e depois de talvez 10 ou 15 segundos, ele disse: Amém. E ela disse a ele: Por que eu não ouvi nenhuma palavra do que você disse, William? E ele, educadamente, respondeu a ela: Querida, eu não estava falando com você. As pessoas se sentam e oram para agradecer, dizendo: Abençoe as mãos que prepararam esta comida. Essas palavras nada significam. Volte-se para dentro e aproprie-se do que deseja. A oração nada mais é do que a apropriação subjetiva de uma esperança objetiva. Se eu espero por alguma coisa, eu espero que esta coisa se torne um fato objetivo, concretizado. Então, eu devo me voltar para dentro e me apropriar deste fato subjetivamente. Então, a oração é a apropriação subjetiva da esperança objetiva. Isto é o que eu realmente chamo de fé em Deus, que nada mais é do que fé em si mesmo, pois o verdadeiro eu do homem, em sua verdadeira forma, é Deus. Este é o Jesus Cristo das Escrituras. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós? 2 Coríntios 13, versículo 5. Bem, se ele está em mim, então onde mais eu posso encontrá-lo? De que outra forma eu poderia falar com ele? Ele está em mim, ele está no meu próprio eu. Eu simplesmente preciso comungar com ele no meu próprio eu. Existem inúmeros estados no mundo. Então, eu manifesto o estado que quero expressar neste mundo. E não preciso perguntar a você nem a ninguém no mundo se isso é bom para mim. Eu não consulto a ninguém. O que eu desejo se enquadra na regra de ouro? Ou o que eu desejo para mim agora, eu desejaria também para o meu próximo? E se eu desejasse para o meu próximo, seria algo tanto bom para ele quanto para mim? Bem, a regra de ouro é: faça pelos outros somente aquilo que você gostaria que eles fizessem por você. Se você tiver isso em mente, você não tem como errar. O que há de errado em pedir algo neste mundo para o outro que você também pediria para si mesmo? Há algo de errado em ser seguro? Não. Há algo de errado em ser limpo, saudável e decente? Existe algo de errado em querer ser alguém que contribui para o bem do mundo? O que há de errado com isso? Há algo de errado em ser casado e feliz, de se orgulhar da mulher que leva o seu nome, ou que ela se orgulhe do homem cujo nome ela carrega? O que há de errado com isso? Não se preocupe com essas coisas. O mundo inteiro é um vasto campo a se colher. Você não tem que escolher essa mulher ou aquela. Apenas escolha o estado. Eu quero ser feliz, e se eu fosse, de que forma eu veria o mundo? E como o mundo me veria? Bem, esqueça do seu mundo atual e volte-se para dentro e se aproprie deste estado. E lá dentro, deixe que os seus amigos o vejam, como eles o veriam, caso aquilo que você agora está assumindo realmente já fosse uma realidade. É por isso que eu intitulei a palestra de hoje desta maneira: Como assumir um estado de consciência desejado. Tudo se baseia no seu estado de espírito. No 25º capítulo do livro de Gênesis, 2 nações nascem em teu ventre, e 2 povos se dividirão de tuas entranhas. Os gêmeos foram chamados nas Escrituras de Esaú e Jacó, e você acha que eles foram 2 indivíduos que viveram há milhares de anos atrás. Não, eles estão bem aqui em todos nós, neste mundo. Estes são os eternos estados de consciência personificados nas Escrituras como 2 meninos. As Escrituras não revelam uma história secular, mas revelam a história da salvação. E assim, eles não viveram milhares de anos atrás. Eles vivem em você agora, e você tem que dar a luz a ambos. Você deu a luz ao primeiro. O primeiro é seu eu exterior. O eu que agora é o homem dos sentidos.
Um homem repleto de pelos, como nos dizem? Esaú nasceu primeiro, e ele nasceu repleto de pelos por todo o corpo. Seja você mulher ou homem, você tem pelo por todo o corpo. Esse é o eu exterior, o homem do mundo dos sentidos. Então chega o segundo filho, um rapaz de pele suave e macia chamado Jacó. O nome Jacó significa suplantar. Ele vem para suplantar o seu irmão. Ele é o segundo, mas ele se tornará o primeiro. O segundo homem é o Senhor do céu, e o segundo filho é a sua maravilhosa imaginação humana. Quando você o agitar e o despertar, e o fizer se revelar em você, você poderá fazer maravilhas neste mundo. Tente isso agora mesmo. Sim, você mesmo que está aqui sentado neste salão. Eu, Neville, mesmo estando aqui, poderia, em um piscar de olhos, me projetar para fora deste salão e observá-lo de longe, vendo todo o seu interior. Vendo não do ponto de vista em que me encontro agora, mas através do ponto de vista em que eu me projeto. Isto é exercitar o eu interior. Projete-se mentalmente, não fisicamente, e veja este salão além de você. Enquanto estou sentado aqui, eu posso me projetar no meu quarto de hotel, nos andares abaixo, e então visualizar o meu quarto, não apenas pensando sobre ele, mas pensando através dele. Posso me colocar em qualquer parte do mundo e, a partir de lá, pensar sobre o mundo e tudo que existe nele. Este é o segredo. Pensar através do que eu quero, ao invés de pensar sobre o que eu quero. Quando eu sei o que eu quero neste mundo, quando eu penso sobre algo, é sinal que este algo que eu quero está além de mim, sempre. Então, quando eu sei o que eu quero, eu me projeto no estado que eu desejo e penso através dele. Projete-se mentalmente em sua própria casa agora e visualize este prédio, este clube, a partir dela. E você verá este prédio não a partir dele, mas através da sua casa. Agora, saiba que o estado de consciência com o qual você se projeta com mais frequência é o estado que você realmente habita, o estado habitual através do qual você enxerga o mundo. Você vive na pobreza dizendo, eu sou pobre. Você anda pela rua sentindo e dizendo, pobre de mim? Então você está vendo o mundo através do estado da pobreza. Eu vejo o mundo através da perspectiva de alguém completamente desconhecido e indesejado? Bem, então, esta é a minha morada. O lugar para onde eu habitualmente me projeto constitui o lugar onde eu habito, a minha morada. Mas eu não preciso habitar nesta morada. Na casa do meu pai existem muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou para preparar-vos um lugar. E quando eu for, eu voltarei e vos tomarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, agora eu me aproprio de um novo estado. Eu quero ser conhecido. Quero contribuir para o bem do mundo. Eu também quero viver bem, e me refiro a viver bem em todos os aspectos. Eu quero me sentir seguro, não só financeiramente, mas também socialmente e em público. Que quando eu entrar em um auditório, que eu não me sinta envergonhado, não importa a quem eu fale. Eles podem ter todas as graduações do mundo, eles podem vir de todas as grandes universidades do mundo e serem reconhecidos pelo mundo, mas quero ficar na presença deles e não me sentir mal. Quero ser um homem confiante. Não quero baixar minha cabeça por nenhuma vergonha ou restrição do meu passado. Se eu nasci desprivilegiado socialmente, financeiramente, intelectualmente, não importa. Eu quero me sentir importante, quero me sentir bem, quero me sentir melhor. Certo, em que estado eu habitaria se isso fosse verdade? Eu concebo um estado que, se fosse real, ele tornaria todos os meus desejos uma realidade.
eu entro, eu me projeto nesse estado. Agora, a primeira vez que entro no estado e vejo o mundo a partir dele, é maravilhoso, mas talvez eu nunca mais reentre nesse estado. Portanto, ele não é a morada onde eu habito. Eu quero que este estado se torne a minha morada para sempre. Então eu automaticamente me debruço sobre ele, e se eu me debruçar nele para que automaticamente eu permaneça nesse estado, chegará o momento em que ele se tornará o meu lugar de habitação. Assim, quando eu digo, eu vou para preparar-vos um lugar, não sou eu nem ninguém falando com você, sou eu falando comigo mesmo. Se eu for, eu voltarei e o tomarei para mim. Neville, nascido desprivilegiado, desconhecido, indesejado, pobre e tudo mais que o faz sentir-se inferior, agora que você me encontrou, agora que você me despertou, o segundo homem, o Senhor do céu, a sua maravilhosa imaginação humana, eu o tomarei para mim, para que onde eu estiver, você esteja também. Eu habitarei no estado desejado, de dentro dele, eu me sentirei como Neville, o primeiro homem, que eu acabei de deixar em sua poltrona ou em sua cama, e então verei o mundo como Neville veria, se ele pudesse estar comigo agora. Eu vejo o mundo através deste estado. E então, quando me parecer natural, eu voltarei ao primeiro homem, o homem físico, o qual eu deixei em uma poltrona, o qual eu deixei em uma cama. E quando eu voltar, nos fundimos e nos tornaremos não dois, mas um só. Então eu irei me mover através de uma ponte de eventos que, racionalmente, não fui eu que construí. São eventos que simplesmente acontecem. Eu me moverei através desta série de eventos que eu não determinei, não intencionalmente. É assim que tudo acontece. Eu preciso passar por esta série de eventos até o estado desejado no qual me projetei e que agora eu habito. Porém, quando eu alcançar este estado, ele se tornará totalmente natural. O primeiro homem, que pensava que, por causa de suas antigas limitações, nunca poderia alcançar aquele estado, agora se encontra nele. Não importa quem ele precisa se tornar, ele se tornará neste estado e será perfeitamente natural para ele. Esta é a história que as Escrituras ensinam a você, a mim e a cada um no mundo. Mas até você encontrar a Deus, que é o seu próprio eu, você não vai vivê-la. Aquiete-se e saiba que eu sou é Deus, não há outro Deus. Você acha que tudo isso é uma blasfêmia? Tudo bem, aquele que ensinou essa história também foi acusado de blasfêmia, pois ele disse: Eu e meu Pai somos um. João 10, versículo 30. E seus acusadores pegaram pedras para apedrejá-lo. Isto não se trata de um homem fazendo uma declaração ousada e aberta para os outros. O homem exterior é afligido pelos fatos da vida. Estas são as pedras para apedrejá-lo, e então ele cita as Escrituras e cita o Salmo 82. Os judeus responderam-lhe assim: Por nenhuma boa obra nós te apedrejaremos, mas sim por blasfêmia, porque sendo tu um simples homem, te fazes passar por Deus. Jesus lhes contestou: Não está escrito na vossa lei. Eu disse: Vós sois deuses? João 10, versículo 34. Então, na verdade, eles não puderam apedrejá-lo porque ele apenas estava citando o seu próprio livro. Bem, hoje à noite estou apenas citando o seu próprio livro, que também é o meu livro. É o livro que liberta todos os homens deste mundo, se você souber quem você é. Sua verdadeira identidade é Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é um ser que veio há 2000 anos atrás e depois partiu. Ele disse: Estou com você sempre, até mesmo no fim dos tempos. Mateus 28, versículo 20. Se ele está comigo sempre, onde ele está? Ele disse: Estou com você sempre, até mesmo no fim dos tempos. Então, onde ele está? Eu, com toda certeza, sei onde ele está.
Agora, nesta palestra, eu quero citar o 8º capítulo do livro de João. Trata-se de algo que acontece dentro de você, e ninguém pode perceber isso além de você. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. João 8, versículos 23 e 24. Nas Escrituras, acima e dentro significam a mesma coisa, assim como abaixo e fora se relacionam. Então, quando você lê eu sou de cima, ele está dizendo eu sou de dentro, pois ele disse o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, versículo 21. Então, eu sou de cima, portanto, eu sou de dentro. Você, o homem exterior, é de fora, portanto você é de baixo. Você é deste mundo. Eu não tenho que permanecer preso àquilo que os meus sentidos me ditam, me dizendo quem eu sou. Eu não preciso permanecer assim. Você, que me observa do lado de fora como o homem exterior, dirá: Neville está no palco. Se você conhecesse todo o meu mundo externo, você saberia de todas as minhas restrições e minhas limitações. Porém, você nunca conheceria minhas ambições, meus sonhos, meus desejos. Eu, e somente eu, conheço minhas ambições e meus desejos. O homem interior os conhece, e ele sabe como entrar nesses estados desejados e prepará-los para o homem exterior. Ele sabe como realizá-lo. O homem exterior não pode fazer isso. O homem externo está completamente amarrado pelos seus sentidos, que são embasados pela sua razão. Agora, deixe-me compartilhar com você uma pequena história. Naquela época em que ela me aconteceu, parecia algo impossível. Logo após o fim da guerra, fiz a primeira viagem com minha esposa e minha filhinha para a ilha de Barbados, nas Índias Ocidentais. Porém, eu não fiz nenhum planejamento para depois eu retornar com eles. Saímos de navio de Nova York. Eu pensava em ir para passar alguns meses na ilha com a minha família, que ficava toda em Barbados. Por isso não fiz nenhuma preparação para o retorno. Então chegou a hora de voltar, pois eu tinha um compromisso em Nova York na primeira semana de maio. Eu havia chegado a Barbados no final de dezembro e lá eu vivi 4 meses celestiais, ou quase 4. Quando eu fui à companhia de navios, eles me mostraram uma lista que era tão longa quanto daqui até ali, indicando no palco, de pessoas aguardando por uma embarcação. Esta era apenas a da ilha de Barbados. Haviam outras listas igualmente longas em todas as outras ilhas, Trinidade, São Vicente, Granada, em todas elas. E apenas 2 navios atendiam a estas ilhas, um pequeno que levava até 60 passageiros e o maior levando 125 passageiros e centenas de pessoas esperando em cada ilha. Eles disseram: Bem, Sr. Goddard, o senhor só conseguirá sair dessa ilha lá pelo mês de outubro, no mínimo. Eu perguntei: Este é o seu veredito final? Eles disseram: Sim, definitivamente. Olhe para esta lista e olhe que esta é apenas a de Barbados. Eu agora estava em abril. Eu nunca tinha pensado em agendar o retorno até então. Meu irmão Victor me disse: Como é que você sai de Nova York, a capital do mundo financeiro, sem ter noção disso? Eles sabem de tudo por lá. Você já deveria ter ideia de que isso poderia acontecer. Por que você não arranjou as passagens de volta antes mesmo de sair de lá? Eu disse: Isso nunca me ocorreu. Realmente nunca me passou pela cabeça. De lá eu fui para o meu hotel em Barbados e em meu quarto me sentei em uma poltrona confortável e relaxei. Então assumi que estava em um pequeno barco, fazendo um pequeno translado para o navio ancorado na baía. Eu podia sentir o balanço do pequeno barco. Naquele barco eu estava com a minha família, com alguns membros dela. Meu irmão Victor, minha irmã Daphne e mais um outro, e naturalmente minha esposa e minha filhinha. Então senti que o barco atracou ao lado do navio principal que nos levaria de volta para Nova York. E então, na minha imaginação, eu assumi que meu irmão Victor pegou minha filhinha e a conduziu sobre a rampa de embarque. Em seguida, eu ajudei minha esposa e então minha irmã Daphne. Só depois eu entrei e embarcamos.
Quando cheguei ao topo da rampa, tudo em minha imaginação criava a vivacidade sensorial, dando-lhe todos os detalhes e tons de realidade, e não tinha nada que me compelisse. Então, eu poderia me dirigir diretamente até a minha cabine. Mas, mal eu saí da rampa, eu apenas dei uns 3 ou 4 passos, e então coloquei minhas mãos sobre o corrimão, no parapeito do navio, e então eu me virei para o mar, para que eu pudesse sentir a sua brisa. Eu podia sentir o sal impulsionado pelo vento. Eu podia senti-lo sobre o corrimão, e então eu olhei para a ilha com nostalgia. Eu estava deixando uma ilha tão adorável com tantos membros da minha família e estava me sentindo dividido. Fiquei feliz por estar indo embora porque tinha que voltar para Nova York e seguir para Milwaukee. Mas então, ao mesmo tempo, fiquei dividido em minha emoção porque havia uma saudade, uma doce tristeza por deixá-los, mesmo ainda feliz por poder ir. E este foi o estado de consciência que eu assumi. Eu absorvi este sentimento. E eu não sei dizer se você já teve a experiência de ir a um lugar estando dividido entre querer ir, mas relutante por estar deixando algo precioso para trás. Bem, era assim que eu me sentia. E foi neste estado de espírito que eu fiquei. E então eu continuava olhando para a ilha, até que, depois de um tempo, a cena se foi. E novamente aqui estou eu, sentado na minha poltrona, no quarto do hotel em Barbados. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Quando eu atendi, era a Alcoa Steamship Company, dizendo: Sr. Goddard, acabamos de receber uma mensagem de Nova York cancelando uma reserva para viajar no próximo navio, o que poderia deixá-lo em Nova York no dia 1º de maio. O senhor gostaria desta reserva para o senhor, sua esposa e sua filha? É uma cabine menor. Na verdade, há apenas 2 biliches nela, mas sua garotinha tem apenas 3 anos e assim ela poderia dormir com o senhor ou com a senhora Goddard, pois há 2 biliches e há um banheiro privativo. É perfeito, mas como o senhor sabe, é para um navio pequeno. Ele só transporta 60 passageiros. Eu disse: estou descendo aí agora. Então, eu logo desci. Porém, eu fiquei curioso para saber mais detalhes sobre o que tinha acontecido. Eu perguntei à agente: por que o cancelamento? Bem, ela disse: eu só poderia especular a respeito. Eles não nos disseram o motivo, apenas transmitiram a mensagem. Houve um cancelamento para a viagem de volta. Eu disse: tudo bem, eu entendi que houve um cancelamento. Mas por que você não o ofereceu aos outros que estavam na lista de espera? Havia centenas e centenas esperando. Bem, ela disse: nós temos uma senhora aqui neste hotel, uma senhora americana que tem nos incomodado semana após semana para tirá-la daqui de Barbados, querendo voltar para Nova York. Então viemos aqui e ligamos para ela primeiro, e ela apenas nos disse: não é conveniente para mim ir agora. Então nós ligamos para você porque você está em 3 para embarcar, e eu pensei que você poderia usar o quarto para você, sua esposa e sua filha, e não notificaremos nenhuma das outras centenas esperando. Então eu não fiz mais perguntas. Fiz a reserva e voltei a tempo para minha casa em Nova York, e depois segui para o meu compromisso em Milwaukee.